Donald Trump publica uma mensagem em sua rede social em apoio ao Bolsonaro, falando da perseguição que ele sente, mas isso daí pode ser, na verdade, uma espécie de último aviso para Alexandre de Moraes e membros do STF e até políticos e membros do governo que de alguma maneira estejam trabalhando para que haja a perseguição política e a censura aqui em nosso país, tá? Então a mensagem que ele publicou foi lá na Truth Social, que é a rede social dele, tá? Então o que ele disse foi basicamente: o Brasil está fazendo uma coisa terrível com o tratamento dispensado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Tenho observado, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de vir atrás dele dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto de ter lutado pelo povo. Conheci Jair Bolsonaro e ele era um líder forte que realmente amava seu país. Além disso, um negociador muito duro em comércio. Sua eleição foi muito acirrada e agora ele lidera as pesquisas. Isto não é nada mais ou menos do que um ataque a um oponente político, algo sobre o qual sei muito. Aconteceu comigo 10 vezes mais e agora nosso país é o hot test do mundo, né? É como se fosse o exemplo para o mundo, acho que é isso. O grande povo do Brasil não defenderá o que está fazendo com o seu ex-presidente. Estarei assistindo a caça a bruxas de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores muito próximos. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento dos eleitores do Brasil. Chama-se eleição. Deixe Bolsonaro em paz, tá? Então, uma especulação bem interessante que eu vi, inclusive, o Peter fazendo hoje, é que isso daí é uma espécie de último aviso para o Alexandre de Moraes e eu vejo que realmente faz sentido, pelo fato de que nós temos hoje a chamada Lei Magnitsky. Essa lei serve para impor sanções contra alguém que tenha o nome colocado nessa lista. Existem vários graus da Lei Magnitsky, desde coisas mais leves, como, por exemplo, não poder entrar nos Estados Unidos, ok, tudo certo, e coisas mais pesadas, que vai ocorrendo em determinados graus, como a pessoa ela não poder ter conta em empresas norte-americanas. Então, a empresa, para operar nos Estados Unidos, ela vai ter que escolher ou tem conta de uma pessoa que tem o nome lá na lista, ou ela não opera nos Estados Unidos, é uma regra. Você quer trabalhar aqui nos Estados Unidos, você quer ter sua sede aqui nos Estados Unidos, ou você quer negociar com alguma empresa americana, pode negociar, desde que você não negocie também com pessoas que estejam com o nome na Lei Magnitsky. Então, se um grau mais pesado fosse aplicado, julgo eu que teríamos aí Alexandre de Moraes, seus filhos, sua esposa e pessoas também que obedeceram ordens que o governo americano considerar como ilegais, impedidos de ter conta em empresas americanas. Mas você fala assim, mas e daí? Ele não tem conta em banco americano, né? Ele, de acordo com o Peter lá, ele até tinha nos Estados Unidos, mas tirou rapidinho. Rolou uma história assim no BTG Pactual. Não sei até que ponto isso é verdade, mas até aí tudo bem, ele pode ter conta aqui no Brasil, ele continua a vida normal. Aí é que tá o negócio. Você tem e-mail? Você que tá me assistindo aqui, você tem e-mail? Eu pergunto isso porque os maiores provedores de e-mail do mundo, talvez 90% deles, estão nos Estados Unidos. Gmail, por exemplo, o Google, né? Então, os produtos Google, Gmail, acesso a Google logado, YouTube, essas coisas assim. Esquece, você já não vai mais poder ter. Não, mas daí eu posso ter conta do Outlook, da Microsoft, enfim, também não, porque também é uma empresa norte-americana. Tá, mas daí eu posso... Então, assim, você vai caçar até você achar lá uma das 10% das empresas que não estão locadas nos Estados Unidos de alguma maneira. Ok. Daí vem Netflix, Disney Plus, HBO e tudo mais que você possa imaginar. Uber, né? E se você for ver, essas empresas... não, mas uma que você falou aí no meio não é dos Estados Unidos. Mas ela tem negócios nos Estados Unidos? Tem. Então você acha que ela vai preferir perder toda a negociação com todos os clientes norte-americanos e tudo que ela pode alcançar por poder trabalhar nos Estados Unidos? Ou ela vai preferir atender o Alexandre de Moraes ou alguma outra pessoa que esteja na lista Magnitsky? Óbvio que ela vai preferir os Estados Unidos. Então, você vai matar digitalmente a pessoa.
É isso que é essa sanção do Donald Trump, caso ela seja aplicada em seu nível máximo. Só que é aí que está a grande questão. O objetivo de fazer essa pressão toda não é punir o Alexandre de Moraes. Eles não querem. Essa que é o X da questão que muita gente não entende. O Trump, o governo americano, os deputados, o pessoal não quer punir o Alexandre de Moraes. Eles querem que ele mude de postura. Por exemplo, quando você repreende seu filho, você quer que... Você está repreendendo porque você vê gosto em repreender? Você vê gosto em brigar com ele, em chamar a atenção, em ter uma conversa séria? Não! O que você quer é que ele mude de postura. Que ele faça diferente do que fez. Se ele está fazendo errado, que ele se conserte. Né? Não que o governo americano veja o Alexandre de Moraes como um filho. Longe disso, tá? Longe disso. É só uma analogia aqui na nossa conversa. Mas eles não querem aplicar. Entende? Então por isso que é feita toda uma análise. E o Trump, ele não precisa de autorização de ninguém para adicionar o Moraes ou qualquer pessoa que seja na lei Magnitsky. Se ele quiser, ele como presidente dos Estados Unidos, ele pode fazer isso sim, tá? E por que ele ainda não fez? Porque ele está primeiro fazendo pressão para que o pessoal aqui no Brasil mude de postura, né? A gente tem o problema relacionado ao 8 de janeiro, né? Vários problemas relacionados aos direitos humanos, né? Os advogados que cuidam disso aqui no Brasil, que mais tem se destacado, né? São o Dr. Hélio Júnior, Dr. Luiz Felipe, a Ana Cibucci e a doutora Taniele Teles, né? Esses são aqueles que eu mais vi aí, lutando pelo direito dos presos políticos do 8 de janeiro. Tem vários outros também, já conversei com outros, né? Mas esses daí talvez não sejam os que mais lutam, mas são os que eu mais tenho contato e eu vejo a luta deles, né? E eu sei que, cara, eles estão o tempo todo correndo atrás, denunciando as condições que os presos são mantidos. Teve até denúncia de que a pessoa, ela, lá dentro de um dos presídios, teve um surto de Covid e eles chegaram lá para uma das presas e falaram, né? Bom, isso é um relato dela. Até que ponto é verdade, daí já é uma outra história, mas a presa relatou. Se você contar isso pra alguém, a gente vai matar você. Acabou, entende? Meteu essa pra cima dela. Vão fazer isso? Não sei. Não sei, realmente não sei dizer até que ponto, mas se ela vier a falecer... eu já gravei 2 ou 3 vídeos sobre esse assunto, falando o nome dela certinho, tudo que agora eu não tô lembrando o nome. E se não me engano, é uma cliente do Dr. Luiz Felipe, né? Daí você fala assim, mas a pessoa tem que ser presa, ela cometeu crime, que prenda. Tá, se a gente vai pra esfera de considerar que o 8 de janeiro foi um crime, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e tudo mais, cara, cometer crime é uma coisa, ser preso e pagar por isso é uma coisa. Agora, você ser torturado é outra história, né? É outra história, né? Teve o cara aí que meteram spray de pimenta na cara dele, né? Então, assim, tem umas coisas muito estranhas acontecendo em relação a esses presos. Agora, a gente pode discutir na outra esfera também, que é até que ponto o pessoal do 8 de janeiro realmente cometeu uma tentativa de golpe de Estado. Porque até o momento, ninguém conseguiu explicar como que seria esse golpe. Não, beleza. E aí? Aquelas pessoas desarmadas, entrando em prédios vazios, como é que elas cometeriam algum tipo de golpe? Porque assim, para você ser preso por tentativa de golpe, tem que mostrar como é que o seu plano aconteceria, né? Então assim, não tem mensagem de WhatsApp, não tem conversa, não tem nenhum esquema que encontraram no celular dessas pessoas, de todas elas. É impossível todas as pessoas saberem, sei lá, usar VPN e processos de segurança a ponto de não ter nenhum rastro em seu celular, né, de alguma ação organizada. Então, se não tinha uma organização ali para dar um golpe, se as pessoas estavam desarmadas, se não tinha condição de ter dado um golpe, não tem como prender por tentativa de golpe. Mas foi isso que o STF brasileiro fez. O Supremo Tribunal Federal fez, entende? Então, a gente tem esse lado, tem a questão também da censura que está ocorrendo aqui no Brasil. Certas coisas você não pode falar, certas coisas você não pode comentar. Eu tomo cuidado até certo ponto de não falar de certas coisas. Tem até gente que fala assim, Marcos, mas você fala demais em relação a certas coisas, tem que tomar cuidado. Eu sei, mas... Cara, eu não tô falando nem 10% do que eu realmente acho desse povo que promove censura. Se eu for falar mesmo, aí sim eu vou pra cadeia, né? Mas então a gente fala na medida do possível aqui. Em relação
ao Bolsonaro, sabemos que o que acontece com ele, de fato, é uma perseguição política. Porque também até agora ninguém conseguiu explicar como é que seria esse golpe do Bolsonaro. Né? Ninguém conseguiu explicar. Sem contar que a questão da Lei Magnitsky, né, que querem aí, que pensa-se em aplicar ao Alexandre de Moraes, isso foi aprovado por uma comissão que não era composta só de deputados, salvo engano, não era composta só de deputados da direita. É pessoal da direita e da esquerda que viu que aqui no Brasil está acontecendo essa palhaçada toda e mandou essa recomendação para o Donald Trump. Entende? Então não é só a direita americana, não. Cara, gente da direita e da esquerda tá vendo que o que tá acontecendo aqui no Brasil é algo assim realmente terrível, tá? Então com isso a gente vê que talvez essa mensagem do Trump em apoio ao Bolsonaro não tenha sido pro Bolsonaro, tenha sido para o próprio Alexandre de Moraes, para ver se ele muda de postura antes de aplicar certas sanções contra ele, sua família e aqueles que seguiram ordens dele. Mas comentei o que você acha a respeito do assunto. Aproveita, se inscreva no canal também, ativa o sino das notificações e até mais.